que estamos gravando. Boa noite, mais um encontro aqui da leitura do trabalho de Seminário 10, né? Como estávamos falando, nós paramos na página 44, justamente nessa passagem, né? Nós trabalhamos na aula anterior, quer dizer, a mesma aula, né? Introdução à estrutura da angústia, do cosmo ao Unheimlich, como é que fala isso? Unheimlichkeit. É o substantivo. É a estranheza, isso. Do cosmo à estranheza. E nessa aula, né, ele trabalhou, no final, né, nós paramos no ponto em que ele está falando do primeiro tempo, que ele vai falar em 3 tempos. O primeiro tempo, que é desse cosmo à estranheza. O primeiro tempo, o mundo existe. O segundo tempo, o palco para esse mundo que existe, né? E até a gente questionou, mas esse palco seria fantasia, criação da fantasia, é para a criação desse mundo. Mas ele chega a mencionar que o palco pode ser um lugar de restos, quando esse mundo passa pelas turnês, né? Enfim. E no terceiro tempo... Fala das cenas da dimensão da história, né? Nesse segundo tempo. Oi, Vera, fala um pouquinho mais alto. Nesse segundo tempo, ele fala das cenas da dimensão da história, né? Sim. E se segundo dão tempo é o palco. encenadas no palco. E o terceiro tempo é a cena dentro da cena, né? O terceiro vai tempo trabalhar... vai entrar, aí é spoiler. É a história do Hamlet. Que aí é o que a gente vai entrar agora no item 2, no que seria o terceiro tempo, né? Só situando que a gente trabalhou até o segundo, que é o palco para o mundo, que é o primeiro tempo, né? Então, eu vou ler o comecinho um pouquinho e passo para você, Vera, que ninguém mais gostaria de ler. Ricardo, gostaria? Inclusive, a minha tradução é da Escola Psicanalítica do Recife. É diferente, mas a gente vai tentando acompanhar. Vamos fazer assim, que eu acho que fica dinâmico, bacana todo mundo ler um pouquinho. A Ida, se quiser também. Quer, Ida, participar? Hoje eu não estou com a voz não está muito boa, não. Então, beleza. Gente, é sempre quem quiser, né? Bem livre. Então, eu vou ler só um pedacinho, depois eu passo para o Ricardo, depois a Vera. Pode ser? Então, vamos lá. Já que estamos falando do palco, sabemos a função que o teatro exerce no funcionamento dos mitos que nos tem dado, a nós, analistas, muito em que pensar. Vou reconduzi-los a Hamlet, e a um ponto crucial que já levantou problemas para numerosos autores. Otto Rank, em particular, fez sobre esse tema um artigo admirável em todos os aspectos, em vista do momento precoce em que foi escrito e, particularmente, da atenção que ele chama para a função da cena dentro da cena. Em Hamlet, o que Hamlet, o personagem da cena, faz... É uma pergunta, desculpe. Em Hamlet, o que Hamlet, o personagem da cena, faz subir ao palco com os atores? Sem dúvida, é a Musiktrap, a ratoeira com que, segundo nos diz, ele apanhará a consciência do rei. A tal peça que Vera mencionou no último encontro, que até hoje ela é encenada, né? É a peça dentro da peça do Hamlet, né? A ratoeira. Além disso, porém, acontecem ali coisas bastante estranhas. Em particular, uma que, na época em que já lhes havia falado muito longamente de Hamlet, eu não quis apresentar-lhes, pois isso nos orientaria para uma literatura que, no fundo, é mais hamletiana do que psicanalítica. E vocês sabem que ela é vasta o bastante para cobrir estas paredes. Quando a cena é representada à guisa de prólogo, antes que os atores comecem seu discurso, ela não parece recusar muita agitação no rei, embora os supostos... Oi? Ela não parece causar muita agitação no rei. Eu li outra coisa? Recusar.
Então vamos lá. Quando a cena é apresentada à guisa de prólogo, antes que os atores comecem seu discurso, ela não parece causar muita agitação no rei, embora os supostos gestos de seu crime sejam pantominados diante dele. Inversamente, se há uma coisa bastante estranha, é a verdadeira explosão, a crise de agitação que se apodera de Hamlet, a partir do momento crucial em que o personagem chamado Lucianus, ou Luciano, entra em cena e pratica seu crime, tanto contra o personagem que representa o rei, um rei farsesco, embora tenha se afirmado em seu discurso como um rei de certa grandeza, quanto contra o personagem que representa sua cônjuge. Pode ir lá, Ricardo, já dei essa iniciada, estou legal. Vê se você consegue emendar aí mais ou menos onde eu parei, com a sua leitura, que é de uma outra tradução. O microfone está... tá. Estou lendo com o microfone fechado. Tá. Bom, então, a questão do Luciano. Deixa eu pegar essa parte do Luciano aqui. Realiza seu crime sobre aquele dos dois personagens que representam o rei de comédia, ainda que esse se encontre afirmado em seu discurso, assegurado como sendo o rei de uma certa dimensão, bem como aquela que representa sua cônjuge, sua esposa. Depois que a situação tenha sido bem estabelecida, todos os autores que pararam nessa cena notaram que a vestimenta do personagem está exatamente não aquela do rei que se trata de segurar, mas a do próprio Hamlet. E que tão bem ele é indicado que esse personagem não é irmão do rei de comédia. Não está com ele numa relação que seria homóloga àquela do usurpador, que está na tragédia em possessão da rainha Gertrude, após a execução de seu assassinato, mas numa posição homóloga àquela que Hamlet tem a esse personagem, que é o sobrinho do rei da comédia. O que Hamlet faz representar sobre a cena é, então, no final das contas, o quê? É ele mesmo realizando o crime de que se trata. Esse personagem, pelas razões que tentei articular para vocês, cujo desejo não pode animar-se para cumprir a vontade do Ghost, do fantasma, de seu pai, esse personagem tenta dar corpo a alguma coisa. E o que se trata de dar corpo passa por sua imagem, verdadeiramente aí especular. Sua imagem não na situação, o modo de cumprir sua vingança, mas antes de assumir princípio, o crime que tratará de vingar. Ora, o que é que vem? A tradução está bem parecida, né? Está bem parecida. Dá para a gente localizar bem. Essa identificação dele com a imagem especular, né? Isso. E de Ora, o que é que vemos? Que é insuficiente, por mais que seja apreendida, depois dessa espécie de efeito de lanterna mágica, disso que se pode verdadeiramente em seus propósitos, no seu estilo, na forma, aliás, bem comum, com a qual os atores animam esse momento, por uma verdadeira pequena crise de agitação maníaca, quando ele se encontra, no instante seguinte, com seu inimigo a seu alcance. Ele só sabe articular isso para todo ouvinte e para sempre, enfim, o que não pôde ser sentido, senão como uma derrubada atrás de um pretexto. É que, seguramente, ele agarra seu inimigo em um momento bastante santificado. O rei está rezando, para que ele possa se resolver, ferindo, nesse momento, a fazê-lo aceder diretamente ao céu. Não vou me atrasar
traduzindo tudo o que isso quer dizer, pois me é necessário aqui ir mais longe. Quero avançar bastante hoje e fazê-los notar que, ao lado desse fracasso, articulei poderosamente, então, esse segundo momento. Mostrei-lhes todo o alcance. É na medida em que uma identificação de uma natureza absolutamente diferente da que chamei identificação com Ofélia, é na medida em que a alma furiosa, que podemos inferir legitimamente ser aquela da vítima, da suicida, manifestamente oferecida em sacrifício à alma de seu pai, pois é em seguida ao assassinato de seu pai, se curva, que ela sucumbe, e isso nos mostra as crendices de sempre a respeito dos cortejos de certos tipos de morte, do fato mesmo que as cerimônias funerárias, no seu caso, não podem ser plenamente preenchidas, que nada é apaziguado da vingança que ela cria. É no momento da revelação do que foi para esse objeto negligenciado, desconhecido, que vemos aí representar Shakespeare a nu essa identificação ao objeto, que Freud nos designa como sendo a mola mestra da função do luto. Essa definição implacável diria que Freud soube dar ao luto essa espécie de avesso que ele designou às lágrimas que lhe são consagradas. Esse fundo de reprovação que há no fato que não se queira da realidade daquele que se perdeu, só querer se lembrar do que ele deixou de queixas. Que espantosa crueldade! Bem feita para nos lembrar a legitimidade dos modos de celebração mais primitivas que as práticas coletivas sabem ainda fazer viver. Por que não se alegraria que ele tenha existido? Os camponeses que acreditamos afogarem nos banquetes uma insensibilidade prejudicial é bem outra coisa que eles fazem. É o advento daquele que foi na forma de glória simples que ele merece, como tendo estado entre nós simplesmente um vivente. Essa identificação ao objeto do luto, que Freud designou assim, sob seus modos negativos, não esqueçamos que ele tem, se ele existe também, sua fase positiva, e que a entrada em Hamlet, do que chamei aqui furor da alma feminina, é que dá a ele a força de se tornar, a partir daí, esse sonâmbulo que aceita tudo. Até e, inclusive, já as marquei bem, no combate de ser aquele que tem a aposta, que tem a partida com seu inimigo, o rei mesmo, contra sua imagem especular, que é Laerte. As coisas, a partir daí, se arranjarão sozinhas, e sem que ele faça, em suma, nada, senão exatamente o que é necessário fazer, levá-lo até o que ele tem a fazer, a saber, que seja ele mesmo ferido de morte, e a levá-lo até o que tem a fazer, antes matar o rei. Temos aqui a distância, a diferença que há entre dois tipos de identificações imaginárias. Primeiro, aquela ao A e, entre parênteses, A. Né? Como é que lê esse matemático? Idiá. Idiá? Tá, mas Idiá. esse A aqui é o A objeto. É o A, eu acho que da imagem do outro, do outrinho. Vamos um pouquinho mais para ver se a gente esclarece qual A ele está falando aqui. Tá. Imagem especular, tal que ela nos é dada no momento da cena sobre a cena. 2. Aquela mais misteriosa, cujo enigma começa a ser desenvolvido, qualquer coisa diferente, o objeto do desejo como tal, sem nenhuma ambiguidade, designada na articulação shakespeariana como tal
pois é exatamente como objeto de desejo que ele foi até certo momento negligenciado, que ele é reintegrado sobre a cena pela via da identificação, justamente na medida em que, como objeto, vem a desaparecer. Que a dimensão, se podemos dizer retroativa, essa dimensão do imperfeito, sob a forma ambígua, na qual é empregada em francês, que é aquela que dá sua força à forma, que eu repito diante de vocês, o ele não sabia. O que quer dizer, no último momento, ele não tinha sabido. Um pouco mais, ele iria saber. Esse objeto do desejo, que não é por nada que desejo, em latim, se diz desiderium. A saber, esse reconhecimento retroativo, esse objeto que estava aí, é por Então, essa via que o lugar... Esse A, Ricardo, então esse A é o de objeto mesmo, né? Que é o de objeto de desejo que Hamlet perde e, através da identificação, recoloca. Ele reencontra. Isso. Isso mesmo, é isso que eu pensei. Esse objeto do desejo, que não é por nada que desejo, em latim se diz desidério. A saber, esse reconhecimento retroativo, esse objeto que estava aí, é por essa via que o lugar de retorno a Hamlet, o que é o mais refinado de seu destino, de sua função de Hamlet, se posso me exprimir assim, de seu acabamento hamlético, é aqui que esse terceiro tempo de referência ao meu discurso precedente nos mostra onde convém portar a interrogação, como vocês já sabem, desde muito tempo, porque é a mesma sob os múltiplos ângulos que sempre renovo o estatuto do objeto enquanto objeto do desejo. Então, vamos só localizar aqui aquilo que a Vera, né, antecipou. O terceiro tempo é cena dentro da cena. Então, primeiro tempo, o mundo existe. Segundo tempo, o palco para esse mundo existir. E o terceiro tempo, a cena dentro da cena, tal como o Hamlet faz um teatro dentro do teatro, né? Seria o Hamlet representando o Hamlet, né? O ator representando o Hamlet, e o Hamlet tendo aquela alucinação com o pai, o fantasma do pai. Então, é uma outra cena que entra ali na história do Hamlet. E que ele dialoga com outra cena. Essa cena ele se identifica, né, com esse personagem que é ele mesmo, né? Então, por isso que é esse idear, essa identificação espelhar. Né? Que não funciona para ele, porque ele faz essa encenação e não mata o tio. Ele continua procrastinando, né? Continua adiando o ato. Uma cena da cena é uma cena dentro da cena, quase que como um ensaio para aquilo que ele não consegue realizar. É uma armadilha, né? Quase uma tentativa para aquilo que ele não consegue realizar, um ensaio, né? Enfim. Tanto que o tio cai na armadilha, né? E ele não mata, e depois ainda pede rezando, né? E não mata, né? Ele só vai agir na segunda identificação, né? Que é com a Ofélia. Mas aí ele vai falar ali. Ele não mata o tio? Depois dessa peça, dessa cena dentro da cena, não. Ah, tá, não. Tá. Ele só vai matar no outro momento. Ah, sim. Né? Tá. Essa cena dentro da cena é um ensaio. Tá. Tudo o que diz Claude Lévi-Strauss da função da magia, da função do mito, tem seu valor, à condição que saibamos que se trata da relação a esse objeto que tem o estatuto de objeto do desejo. Estatuto que, admito, não está ainda estabelecido. É nosso objeto desse ano, pela via da abordagem da angústia, de fazer avançar e que convém, ainda assim, não confundir esse objeto do desejo com um objeto definido
pela epistemologia, como advento de um certo objeto cientificamente definido, como advento do objeto que é objeto de nossa ciência, objeto bem especificamente definido por uma certa descoberta da eficácia da operação significante como tal, o próprio de nossa ciência. Digo, que existe há 2 séculos entre nós. Deixa aberta a questão que chamei agora há pouco o cósmico do objeto. Não é certo que haja um cosmos e nossa ciência avança na medida em que ela renunciou a preservar toda pressuposição cósmica ou cosmicista. Encontramos esse ponto essencial de referência, tão essencial que não podemos deixar de nos espantar e restituindo, sob uma forma moderna, uma espécie de permanência, de perpetuidade, de eternidade do cosmismo, da realidade do objeto, Claude Lévi-Strauss, em O Pensamento Selvagem, não traz a todo mundo a espécie de segurança, de serenidade, de apaziguamento epicurista que deveria ressaltar. A questão se coloca de saber se são unicamente os psicanalistas que não estão contentes ou se é de todo mundo. Ora, pretendo mesmo que ainda não tenha as provas que seja todo mundo. Trata-se de dar razão porque não se está contente de ver de uma só vez o totemismo, se pode dizer, esvaziado de seu conteúdo, que chamarei grosseiramente, para me fazer entender, passional, porque não se está contente que o mundo seja desde a era neolítica, porque não podemos remontar mais longe, já tão totalmente em ordem, que tudo não seja senão ondulaçõezinhas insignificantes na superfície dessa ordem. Em outros termos, porque não queremos tanto preservar a dimensão da angústia. Deve existir uma boa razão para isso, pois o viés, a via de passagem, que é aqui designada por nós, entre esse retorno a um cosmismo assegurado e, de outra parte, a manutenção de um patetismo histórico, ao qual não temos, não mais que isso, ainda que tenha justamente toda a sua função, é no estudo da função da angústia que esse caminho que procuramos deve passar. E é porque fui levado a lembrar-lhes os termos onde se mostra como se estabelece precisamente a relação especular com a relação ao grande outro. Agora Nesse aí, artigo, Ricardo, aqui na nossa edição já entra no item 3. Uhum. A gente já entra aqui num novo item. O seu parece que não tem parágrafo, é engraçado, né? Aham. Não, ele junta, às emenda, vezes. Ele junta emenda, né? mesmo Interessante. que a Mas gente dá para está acompanhar separado. bem, né? Bem, tá bem fiel, parecido. sabe? Uhum. O sentido, né? Bem legal. Agora, aqui a gente já entra no item 3, que ele vai trabalhar o esquema ótico, né? Vai trabalhar o eu ideal, o ideal do eu. Já é uma outra abordagem. Então, ele termina antes, o item 2, né, ratificando que essa passagem, né, ela deve ser aberta precisamente pelo estudo da função da angústia, que é o seminário do ano, né? Sim. Quer ler, Vera? Então, esse item vai ser complicado. No seu tem o desenho também do esquema do espelho? Esse Tem desenho? o esquema, Ricardo? O Tem. desenho? Tem? Tem. Ah, legal. Aqui, ó. Aham. Ótimo. Aham. Isso. Uhum. Aliás, esse aqui é um xerox. Tem dois. Quem me deu foi a doutora Marisa. Ó, esse que você mostrou foi o segundo, esse aqui. Tem um outro.
Aí tem não é esse não, é o mais anterior. completo primeiro, ó, esse aqui. Não, esse não. Deixa eu ver. Não, esse eu não tenho, não. Ah, tá. Não. Esse está escrito esquema completo. O que você tem está escrito esquema simplificado. Uhum. Então, vamos lá, lê aí, Vera, para a gente ver se entende. Eu Vamos sempre lá, tive então. dificuldade com esse estádio de espelho aí. Esse esquema ótico tem que se fazer uma aula de física antes, né, gente? Vamos Bem, lá. Deixa eu Daí, eu... Hã? Oi? eu só religar meu fone aqui, que ele desligou o fone. Tá. Pode começar? Daí eu ser levado a lhes recordar como se atam precisamente a relação especular e a relação com o grande outro. O aparelho que promovi no artigo a que peço que vocês se refiram, porque não o refarei inteiramente aqui, destina-se a nos lembrar algo que enfatizei no fim do meu seminário sobre o desejo, a saber, que a função do investimento especular situa-se no interior da dialética do narcisismo, tal como Freud a introduziu. interessante, né, como ele está fazendo relações com o Seminário 6 do Desejo, inclusive e o Hamlet. Nós que estamos lendo também o Seminário 6, né, a gente passou bastante por Hamlet e fiquei surpresa de reencontrar Hamlet aqui, né? Enfim, Aqui um terço do seminário 6 fala do Hamlet, né, gente? É bastante. muita coisa, né? Bem, aí vem esse esquema aqui, né? O investimento da imagem especular é um tempo fundamental da relação imaginária. É fundamental por ter um limite. Nem todo investimento libidinal passa pela imagem especular. Há um resto. Esse resto, espero ter conseguido fazê-los ter uma ideia de por que ele é o pivô de toda essa dialética. É nisso que recomeçarei da próxima vez, para lhes mostrar, mais do que pude fazer até agora, em que essa função é privilegiada sob a forma do falo. Isso significa que em tudo o que é demarcação imaginária, o falo virá, a partir daí, sob a forma de uma falta. Em toda a medida em que se realiza aqui, em idear, o que chamei de imagem real, imagem do corpo funcionando na materialidade do sujeito como propriamente imaginário, isto é, libidinizado, o falo aparece a menos como uma lacuna. Apesar de o falo ser, sem dúvida, uma reserva operatória, não só ele não é representado no nível do imaginário, como é também cercado e, para dizer a palavra exata, cortado da imagem especular. Para acrescentar um eixo a essa dialética, procurei no ano passado articulá-la para vocês em torno de uma figura tomada de empréstimo do campo ambíguo da topologia, que afina ao extremo os dados do imaginário e joga com uma espécie de transespaço, o qual tudo leva a crer, no fim das contas, que seja feito da pura articulação significante, mas deixando a nosso alcance alguns elementos intuitivos. Trata-se, por exemplo, dos dados que se apoiam na imagem extravagante, mas sumamente expressiva do Crosscap. Manipulei essa superfície diante de vocês durante mais de um mês, para fazê-los conceber como o corpo pode instituir nela dois pedaços diferentes. Um que pode ter uma imagem especular, outro que literalmente não a tem. Tratava-se da relação entre -φ e a constituição do pequeno a. De um lado, a reserva imaginariamente imperceptível, embora esteja ligada a um órgão que, graças a Deus, ainda é perfeitamente apreensível, esse instrumento, que, apesar de tudo, de vez em quando deverá entrar em ação para a satisfação do desejo, o falo.
Do outro, o azinho, que é o resto, o resíduo, o objeto cujo status escapa ao status do objeto derivado da imagem especular, isso é, às leis da estética transcendental. Seu status é tão difícil de articular que foi por aí que entraram todas as confusões na teoria analítica. Esse objeto A, do qual só fizemos esboçar as características constitutivas e que hoje pomos aqui na ordem do dia, é sempre dele que se trata quando Freud fala de objeto A próprio da angústia. De objeto a propósito da angústia. A propósito da angústia. A ambiguidade decorre de não podermos fazer outra coisa senão imaginá-lo no registro especular. Aqui, trata-se precisamente de instituir uma outra forma de imaginarização, se assim posso dizer, na qual se defina esse objeto, né, o objeto A. É o que conseguiremos fazer se vocês se dispuserem a me acompanhar, ou seja, passo a passo. No artigo de que lhes falo, de onde fiz partir a dialética? De um S, o sujeito como possível, o sujeito porque é preciso falar dele, já que falamos, e cujo modelo nos é dado pela concepção clássica do sujeito, sob a única condição de que o limitemos ao fato de que ele fala. A partir do momento em que ele começa a falar, o traço unário entra em jogo. A possibilidade de dizer e mais um, e novamente um, constitui a identificação primária. É sempre de um que é preciso partirmos. Como representa graficamente o esquema do artigo em questão, é a partir daí que se inscreve a possibilidade do reconhecimento como tal da unidade chamada IDA. Essa imagem, essa IDA, é dada na experiência especular, mas, como eu lhes disse, é autenticada pelo outro. Sem lhes fornecer novamente todos os termos do pequeno experimento de física divertido que me serviu para lhes ilustrar isso, direi que no nível de I' de A, que é a imagem virtual de uma imagem real, não aparece nada. Escrevi em cima menos π, porque teremos Vera. que limpar. Hã? Por favor. Quando você, no nível de I, aí tem um apóstrofe, como é que você leu isso? I' de A. Você já tinha falado em algum momento. I'. De A. É como se fosse uma série, uma sequência, mas que é do mesmo. Aí pode ter A 2 linhas, A 3 linhas, A 4 linhas. Eu acho que isso já apareceu em outro momento, agora eu estou lembrando. Apareceu o A', o A' aparece várias vezes. A linha, que é o outrinho, A 2 linhas, A 3 linhas, aparece bastante. Que é só para diferenciar que é um outro A, mas do mesmo. Uhum. Então, assim, o que ele está dizendo aqui, que já aparecia no esquema óptico o I de A. Lá no reflexo apareceu o I' de A, que é o outro I de A, mas que é um reflexo. É virtual, é imagem virtual, né? Então, não é nada, assim, é só uma linha a mais ali. Tá. Então, escrevi em cima menos φ, porque teremos que levá-lo para lá da próxima vez. Esse menos φ não é mais visível, mais sensível, nem mais presentificável ali do que aqui, embaixo de I de A, porque não entrou no imaginário. O destino de princípio, o tempo inaugural do desejo, que vocês terão de esperar a próxima vez para que eu articule, cabe na relação que lhes forneci como sendo a da fantasia, S punção de A, que se lê S barrado, e faltou a barra, né? S barrado punção, com seu sentido que logo teremos de ler de uma forma diferente, pequeno A. Vou botar a barra aqui.
Se o sujeito realmente... Se o sujeito realmente pudesse estar, e não por intermédio do outro, no lugar marcado como I maiúsculo, ele teria relação com o que se trata de buscar na brecha da imagem especular original e de A, ou seja, o objeto de seu desejo, azinho. Esses dois pilares, I de A e azinho, são o suporte da função do desejo. Se o desejo existe e sustenta o homem em sua existência de homem, é na medida em que a relação S/função de A é acessível por algum desvio, em que certos artifícios nos dão acesso à relação imaginária constituída pela fantasia. Mas isso, de modo algum, é possível de maneira efetiva. O que o homem tem diante de si nunca é senão a imagem virtual e linha de A, do que representei em meu esquema por I de A. O que a ilusão do espelho esférico produz à esquerda em estado real, sob a forma de uma imagem real, é algo de que o homem tem apenas a imagem virtual à direita, sem nada no gargalo do vaso. O azinho, suporte do desejo na fantasia, não é visível naquilo que constitui para o homem a imagem de seu desejo. Então, é muito legal, né, que ele monta esse esquema para mostrar, né, todas essas possibilidades ali, né, através da imagem. E que esse A não se encontra, né? Esse A não se encontra na imagem, na especularização. Não, ele não é visível, né? Uhum. Em outro lugar, aquém dessa imagem, à esquerda, existe a presença do azinho, demasiadamente próxima dele para ser vista, mas que é o initium do desejo. É o que não é possível ver, né? É a partir daí que a imagem e linha de A adquire prestígio. No entanto, quanto mais o homem se aproxima, cerca e afaga o que acredita ser o objeto de seu desejo, mais é, na verdade, afastado, desviado dele. Tudo que ele faz nesse caminho para se aproximar disso dá sempre mais corpo ao que, no objeto desse desejo, representa a imagem especular. Quanto mais ele segue, mais quer, no objeto de seu desejo, preservar, manter e proteger o lado intacto do vaso primordial, que é a imagem especular. Quanto mais envereda por esse caminho, que muitas vezes é impropriamente chamado de via da perfeição da relação de objeto, mais ele é enganado. Eis-nos agora em condições de responder a uma pergunta. Quando surge a angústia? A angústia surge quando um mecanismo faz aparecer alguma coisa no lugar que chamarei para me fazer entender de natural, ou seja, o lugar do menos fi, que corresponde do lado direito ao lugar ocupado do lado esquerdo pelo azinho do objeto do desejo. Eu disse alguma coisa, entendam uma coisa qualquer. De hoje até a próxima vez, peço-lhes que deem o trabalho de reler, com a introdução que lhes forneço, o artigo de Freud sobre a Unheimlichkeit. A estranheza, né? É um artigo que nunca tencionei comentar e que ninguém parece haver sequer percebido que é o eixo indispensável para abordar a questão da angústia. Assim como abordei o inconsciente através do Witz, esse ano abordarei a angústia pela Unheimlichkeit. A estranheza é aquilo que aparece no lugar em que deveria estar o menos fi.
aquilo de que tudo parte com efeito é a castração imaginária, porque não existe, por bons motivos, imagem da falta. Quando aparece algo ali, portanto, é porque, se assim posso me expressar, a falta vem a faltar. Isso poderá parecer-lhes uma ironia, um conceito bem próprio do meu estilo, que todos sabem que gongoriza. Pois bem, estou pouco me lixando. Simplesmente os farei observar que muitas coisas podem produzir-se no sentido da anomalia, e que não é isso que nos angustia. Mas se de repente faltar toda e qualquer norma, isso é, tanto o que constitui a anomalia quanto o que constitui a falta, se esta de repente não faltar, é nesse momento que começará a angústia. Tentem aplicar isso a uma porção de coisas. Quer dizer, a angústia Desde parece já. que a falta não falta, né? Uhum. A angústia aparece quando a falta não falta. Quando a falta, não falta. Quando a falta, falta. Mas se de repente faltar toda e qualquer norma, isto é, tanto que constitui a anomalia quanto que constitui a falta, se esse de repente não faltar, se a falta não faltar, é nesse momento que começará a angústia. É a falta da falta, né? Se a falta não faltar. Mas aí Tem que aplicar isso em uma porção de coisas. se ela não faltar, é porque ela não está ali, é a falta da falta, né? Que ele fala. Tentem aplicar isso a uma porção de coisas. Desde já, os autorizo a retomar a leitura do que Freud disse em seu último grande artigo sobre a angústia, inibição, sintoma e angústia. A chave que lhes forneço lhes permitirá ver o verdadeiro sentido a ser dado na pluma dele, à expressão perda do objeto. É desse ponto que recomeçarei da próxima vez, quando espero poder expor o verdadeiro sentido de nossa investigação deste ano. Uhum. Agora vamos entrar no além da angústia da castração. Aula 4, né? Além da angústia de castração. Uhum. Bem, o objeto como peça avulsa, o objeto hoffmanniano, que é o Hamlet, né? O estranho, que é descrito por Hoffmann, o objeto apostiço, o objeto demanda e o objeto que não falta. Uhum. Seria interessante ler o texto do Freud, né? O estranho. Uhum. Né? Vocês não leram? Seria ótimo. Uhum. É possível encaminhar no grupo? O quê? O texto deve ser livro, não grande. sei se ele tem em PDF, de repente ele tem na internet, em PDF. O meu está no volume, está no livro, Entendi. tem no volume do Freud. O meu também. Tá, eu vou fazer uma busca, então. Tenta o da autêntica, né, é o infamiliar, né, Márcia? Sim. Eu acho que é mais fácil encontrar como um estranho em PDF, que as traduções mais antigas são Não, eu tenho da autêntica. Da autêntica, acho que é o infamiliar. É o infamiliar, né? Mas da autêntica eu não sei se vai estar em PDF. Em PDF, né? Porque é muito novo, né? PDF são os mais antigos, por isso que eu acho que é mais fácil achar como o estranho. Uhum. Tá, vou tentar. Essa última das incompletas está também como um infamiliar, mas essa não vai estar em PDF mesmo, é super nova.
Bom, a gente vai entrar na aula ou vamos entrar na aula na próxima? Vamos entrar na próxima, né? Porque faltam 10 minutos e é um outro, né? Já é uma outra questão que ele já vai entrar aqui, né? Por mim tudo bem, podemos entrar na próxima. Além da angústia da castração. Ok. Então... foi interessante, né? acho que foi boa. Eu acho que quiser comentar alguma coisa, a gente tem ainda um tempinho. Essas duas identificações aqui que ele fala, né? Interessante, né? Essa identificação, essa segunda identificação que ele fala, né? Na cena do cemitério lá com a Ofélia, né? Que ele fala que é uma identificação estranha, né? Acho tão engraçado. E esse surgimento da angústia, que uma hora ele fala que é quando a falta, e outra hora ele fala que quando a falta não comparece, né, também se tem o início da angústia. É preciso faltar, faltar de alguma forma. Com certeza. Então, ele fala em dois momentos. Vamos ver se ele avança nisso também, para a gente ter um pouco mais de clareza final, né? A angústia pela falta ou quando a falta não falta, né? Então, a angústia surge no lugar, né, que ele fala do menos fi, né? Já até fechei aqui. O menos fi, ele está no esquema dele do espelho, ele fala que fica de fora, né? É aí que surge a angústia. Fica cortado. Não tem uma imagem. Legal. Bom, gente, estamos avançando. Muito bom. Né? Com toda a complexidade que há, né? Com toda a complexidade que há, sobretudo nessa primeira parte, eu tenho a impressão que o avançar do seminário vai trazer umas outras relações de objeto, que ele vai falar do objeto olhar, objeto voz, vai trabalhar, né, partes por partes, assim, eu acho que vai fluir, né, de forma mais interessante. Assim, penso eu, né? A meu ver. Vamos aguardar para ver. Mas acho que ele vai entrar mais na questão do objeto, assim, enfim. Então, tá. Então, bom feriado para vocês, boa Páscoa. Para vocês também. Obrigada para vocês também. Da segunda semana. Na segunda semana, então, né, de abril. Tá bem? Dá uma olhada aqui, peraí. Vê aí, Vera, o dia. Vai ser dia 10. Dia 10 de abril. Então, a gente se encontra dia 10 de abril, iniciando a aula 4. Beijo, boa noite, até lá. Tchau, obrigada, gente. Boa Páscoa. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.